Oi, gente! Vamos então a mais uma aulinha de biologia. Tema da aula de hoje: sucessão ecológica. Bom, para a gente tratar desse tema, vamos começar a falar um pouquinho então de ecologia, de populações e comunidades. E para isso é preciso que nós relembramos alguns conceitos. Bom, falar em população quer dizer, então, um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que convivem e interagem em uma determinada região durante certo tempo. Já a comunidade vai ser as relações, as interações de algumas populações, então, interagindo em uma determinada região em um determinado tempo. Essas comunidades, então, elas tendem a uma tendência a chegar, então, a atingir uma estabilidade, ou seja, um equilíbrio ambiental, na qual os autores chamam, então, de homeostase, certo? Então, aqui na imagem temos uma floresta, e essa floresta, para ela atingir esse estado, levou algum tempo, na qual houve a instalação de espécies ao longo dos tempos até atingir, então, este aspecto que ela tem hoje de estabilidade, de equilíbrio ambiental, ou seja, de homeostasia, certo? Bom, e ainda sobre essas comunidades no planeta Terra, nós temos, por exemplo, as comunidades aquáticas, as comunidades terrestres, certo? Bom, de comunidades aquáticas, nós temos então os diversos seres vivos interagindo junto. Esses seres vivos, eles podem ser classificados ou separados em 3 grupos. A começar pelos ditos planctônicos. Os indivíduos planctônicos, então, eles são aqueles que vivem em suspensão na superfície da água e são carregados livremente, passivamente pelas correntezas, pelas correntes oceânicas, por exemplo. Eles compreendem, então, os fitoplânctons, as algas, seres produtores, ou melhor, seres fotossintetizantes, e compreendem também o grupo dos zooplânctons, que são os seres considerados consumidores primários ou herbívoros. Nós temos também um outro grupo que são os nectônicos, certo? Esses organismos, então, eles conseguem nadar ativamente, então, sendo capazes de nadar contra as correntezas. E aqui fazem parte, então, baleia, golfinhos, focas, répteis, aves, por exemplo, os pinguins, e por aí vai. E nós temos também um terceiro grupo chamado dos bentônicos, que são organismos que vivem fixos em algum substrato, considerados sésseis, ou podem se mover no fundo do mar, né? Considerados então os ditos errantes, certo? Então esses organismos interagem entre si e compõem a comunidade aquática. Nós temos também as comunidades terrestres. Os ecossistemas, por exemplo, e aqui na imagem nós temos em destaque os ecossistemas brasileiros, por exemplo, o Cerrado, Caatinga, a floresta amazônica, dita Mata Atlântica, Mata dos Cocais, Mata das Araucárias, os Pampas gaúchos e por aí vai. E nesses ambientes terrestres, por exemplo, nessas florestas, há os ditos estratos: estrato herbáceo, estrato arbustivo e o estrato arbóreo, com relação, então, ao tamanho, ao desenvolvimento, então, dessas plantas, desses vegetais, certo? Mas para que os vegetais e outros organismos cheguem à homeostasia, é preciso etapas. E essas etapas, então, é o que nós chamamos de sucessão ecológica. Então, nada mais são do que uma sequência de etapas dos indivíduos, dos organismos, até atingir uma
situação de estabilidade ou equilíbrio ambiental. Então, uma série de mudanças na qual há uma tendência a atingir, então, a homeostasia, o equilíbrio ambiental. Essa sucessão ecológica é dividida em ESSESI, ou comunidades pioneiras, série, ou comunidades intermediárias, e a dita comunidade clímax, certo? Bom, e cada um desses estágios, então, eles vão ser caracterizados por espécies que vão caracterizar cada uma dessas etapas, e ao longo delas há então uma transição de espécies de indivíduos até chegar nessa comunidade clímax. Bom, primeiramente nós temos que distinguir dois tipos de sucessão. A sucessão dita primária e a secundária. Bom, a sucessão ecológica dita primária é então uma sucessão que acontece em um local que nunca antes havia sido habitado. Por exemplo, uma rocha nua, por exemplo, uma lava vulcânica, na qual não existia vida ali anteriormente. Isso vai ser então uma sucessão primária. Bom, se tratando de uma rocha nua, a etapa ESSESI das espécies pioneiras seriam, por exemplo, os líquens. Os líquens são uma associação entre algas e fungos. Então, as algas, por exemplo, as cianobactérias, elas são seres fotossintetizantes. Elas vão conseguir converter o sol em energia química e haver a produção de matéria orgânica. O fungo, por sua vez, vai aproveitar, vai se alimentar dessa matéria orgânica, e o fungo ele vai poder manter um ambiente úmido na qual haverá o proporcionamento para essa alga conseguir se desenvolver, porque ela precisará de água. Então, a partir da instalação dos líquens é que vai proporcionar a condição para a existência dos demais níveis, dos demais organismos, e assim uma transição para outro estágio chamado série ou comunidades intermediárias. E assim vai havendo então a transição das espécies até chegar à dita comunidade clímax. Bom, nós temos também a outra sucessão, chamada sucessão secundária. Aqui é uma sucessão que acontece em um local que havia vida anteriormente. Por exemplo, uma floresta que foi desmatada, uma área agrícola que sofreu uma queimada, algo do tipo. Então, aqui o exemplo, nós temos um terreno desmatado, tá? Aqui ocorre muito, então, a questão dos desmatamento, das queimadas e tudo mais, tá? Aqui, a comunidade ESSESI, então, os seres pioneiros, por exemplo, os capins ou as gramíneas, na qual vão dando condições, tá, de haver a vinda de novas espécies, tanto animais quanto vegetais, e também até chegar aqui uma comunidade clímax, certo? Bom, então, vamos lá. Etapas da sucessão ecológica. A começar, então, ESSESI. ESSESI, então, vai ser a instalação das ditas espécies pioneiras. Essas espécies, elas são pouco exigentes, por exemplo. Aqui a questão dos líquens. Então, como a professora bem falou, os líquens é uma associação mutualística entre algas e fungos, na qual as algas, então, elas vão fazer a fotossíntese e conseguir produzir a matéria orgânica. O fungo se aproveita dessa matéria orgânica para o seu desenvolvimento e proporciona a questão de umidade, certo? Por exemplo, para a alga conseguir fazer então a fotossíntese e tudo mais. Bom, aqui nós chegamos num ponto importante, que é este conceito aqui, ó, produtividade primária líquida, produtividade primária bruta, tá? O que é isso então?
Bom, nós temos o que os autores chamam de produtividade primária bruta. Produtividade, então, com relação aos seres produtores, certo? Esses seres produtores vão conseguir fazer a fotossíntese e converter a energia do sol em matéria orgânica, certo? Essa matéria orgânica, então, vai poder ser aproveitada pelos demais organismos no processo, então, de respiração, certo? Então, tudo que a fotossíntese produz, mas, menos o que a respiração dos organismos vai utilizar desse produto da fotossíntese. O que sobrar vai ser o dito produtividade primária líquida. Então, aqui, nessa primeira etapa ESSESI, essa produtividade primária líquida é alta, porque os organismos, dessas espécies pioneiras, não vai haver uma alta taxa de respiração. São poucos organismos, eles não vão conseguir utilizar toda a matéria orgânica produzida por essa taxa de fotossíntese. Então, aqui, a produtividade primária líquida é alta, certo? Bom, na sucessão seguinte, é a série, tá? Na qual é uma fase, então, de transição e substituição das espécies. Bom, então, nós temos aqui a instalação de outros organismos, outros indivíduos, animais e vegetais, formando comunidades maiores, com cadeias e teias alimentares maiores. Aqui, a produtividade primária líquida já é um pouquinho menor. Por quê? Porque estes organismos aqui já há uma taxa de respiração maior, certo? Ou seja, um aproveitamento maior dessa fotossíntese, desses produtos da fotossíntese, o que culmina aqui uma diminuição da produtividade primária líquida, certo? Bom, e por fim, nós temos aqui a comunidade clímax, que é então chegado um estágio de estabilidade ambiental, de equilíbrio ambiental, com alta taxa de biodiversidade, máxima questão da biomassa, da matéria orgânica, muitas cadeias e teias alimentares e tudo mais. E aqui nós temos, então, produtividade primária líquida zero, ou seja, o que é produzido na fotossíntese é aproveitado pelos organismos na respiração celular, certo? Aqui nós podemos evidenciar aquela questão da floresta amazônica ser considerada pulmão do mundo. Ela não é considerada pulmão do mundo, porque toda a questão da fotossíntese que é produzida e a matéria orgânica que é produzida pela fotossíntese é consumida, utilizada pelos organismos no processo de respiração celular. Então, há uma produtividade primária líquida muito baixa, certo? Bom, espero que tenham gostado desse tema, sucessão ecológica. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.